Bom, pessoal, nessa parte da aula a gente vai falar um pouquinho sobre alguns tipos de matrizes, sobretudo chamar a atenção dos nomes que elas recebem, e aí eu vou chamar a atenção de duas que para mim são matrizes que, caso esse assunto caia, né, são nomes que acabam aparecendo. Então, falando do assunto de matrizes, sem se preocupar nesse primeiro momento, né, quanto à incidência, se isso cai muito ou pouco, dentro do assunto de matrizes tem alguns nomes que vão acabar aparecendo nos enunciados ou como tipo de matriz. E aí, para isso, eu vou chamar a atenção de vocês de duas, para ser mais exato. A primeira que eu vou chamar a atenção, inclusive, dialoga bastante com a última questão que a gente fez, que é da UERJ. Não sei se vocês repararam, mas a questão que a gente fez ainda agora, ela tinha um número de linhas igual ao número de colunas. E aí, todas as vezes em que você tem uma matriz com o número de linhas coincidindo com o número de colunas, a gente chama essa matriz de matriz quadrada. E eu acho que esse nome até faz super sentido, até num lance de intuitividade mesmo, porque se a gente lembrar, no primeiro, né, numa linha de raciocínio de que matriz é uma tabela de retangular, e, lembrando lá dos conceitos geométricos, né? Um quadrado, ele também é um retângulo, né? Ele é um retângulo em que os lados são iguais, né? Um retângulo em que a altura é igual à base, basicamente. Então a gente pode falar, né, que até faz sentido por conta do nome, né, de forma literal, de que a matriz quadrada seria alguma coisa com aspecto retangular, né? Pensando na estética da tabela ou da matriz. Então é isso. Matriz ou tabela quadrada são aquelas em que apresenta o número de linhas igual ao número de colunas, e eu vou registrar isso agora aqui. Falou? Então, número de linhas igual ao número de colunas. Então, seria o... Acho que até estava errando já aqui. É o M igual ao N. Número de linhas igual ao número de colunas. E uma outra coisa que eu queria chamar essa atenção é que é muito normal, por conta do número de linhas coincidir com o número de colunas, a gente usar um outro termo, que é ordem, o termo. Que é tipo assim, se, por exemplo, eu tenho uma matriz que nem a lá da questão da UERJ, que é 3 por 3. Sabe uma outra forma que a gente também poderia falar dessa matriz? Que é a matriz A de ordem 3. E todas as vezes que você ouvir o termo ordem 3, já significa então que a gente já está fazendo a referência a uma matriz quadrada. Quadrada em que o número de linhas é 3 e de colunas também. Justamente se fazendo valer, né, para não precisar dar todas as informações, ou, enfim, otimizar isso, né, talvez, o 3 por conta do número de linhas coincidir com o número de colunas. Então, recapitulando, você também pode usar o termo matriz de ordem 3, e aí já vai se entender que é uma matriz quadrada. Falou? Eu vou até colocar aqui entre parênteses ordem 3. Beleza? Outra coisa que eu queria chamar a atenção, melhor, outra matriz especial que eu também queria chamar a atenção é a matriz chamada de identidade. Essa matriz, primeiro que ela vai ser sempre indicada pela letra I. Ela vai ser muito importante quando a gente for falar, por exemplo, lá na frente de determinantes, né, que é a aula a próxima aula nossa, ou quando a gente estiver falando mesmo de operações, porque a identidade ela acaba sendo o elemento neutro quando a gente faz produto de matrizes. Tipo 1, quando a gente multiplica por 1, a gente não é, o 1 não é o elemento neutro da multiplicação, assim como o 0 é o elemento neutro da soma. A matriz identidade ela é a matriz neutra, digamos assim, quando a gente for fazer a operação, sobretudo a operação multiplicação de matrizes. Mas é um papo mais lá para frente, eu volto a chamar a sua atenção. Só volto aqui. A matriz identidade, ela também é uma matriz dita quadrada. Falou? Sempre a matriz identidade vai ser uma matriz quadrada, ou seja, número de linhas igual ao número de colunas. Uma outra coisa que a matriz de identidade tem é que ela tem uma característica que sempre vai ser respeitada, que é a diagonal principal sempre vai ter valor 1 e os outros elementos restantes sempre 0. Então vai ser assim, 1, se a posição, né, se o elemento da linha for igual à sua respectiva coluna, minha câmera está entortando aqui, e o valor do elemento da matriz vai ser 0 se o i for diferente do j. Aí eu vou fazer o seguinte, né, ficou muito falado e pouco escrito, então eu vou botar um exemplo aqui para a gente visualizar como é que acontece isso, mas nem acho que seja super importante, só acho que cabia aqui nesse momento. Até porque, para a galera que acompanha pela apostila, deve estar vendo que tem assim, no tópico matrizes especiais, tem, cara, mais do que 5 matrizes especiais, ou seja, 5 nomes distintos, né? É porque esse módulo ele dá quase... tem uma matéria nas exatas, né? Para você que for fazer licenciatura em matemática, eu sei que está pensando em fazer isso, tem uma matéria chamada álgebra linear, e a gente basicamente em 6 meses fala tudo que a gente está falando, que a gente fala nessa aula de hoje, né? E por isso que a apostila a gente pode falar que é uma apostila rica nesse sentido técnico mesmo, né? Assim, ela tem muitos nomes, muitos tipos de matrizes, várias operações, mas acho que várias delas a gente não precisa citar, né? Dá para você super
mandar bem com o que a gente está falando aqui agora. Até porque a gente volta naquele papo, né? Historicamente, o Enem ele cobre isso aqui, cara. Cobrou 3 vezes nos últimos 11 anos. Então, assim, não é mesmo o assunto daquela primeira prateleira super importante, que eu tenho que dar super atenção, saber os nomes, né, mais detalhes e tudo mais. Acho que super pode ser, não vou dizer superficial, mas assim, dá para ser uma coisa mais branda mesmo, assim, não precisa também aprofundar tanto, né? A gente pode ser mais tático nessa parte. Então vamos lá, o que seria a matriz de identidade? Eu vou criar uma matriz de identidade de ordem 3. E é aquele papo, né? Ordem 3 é porque ela é 3 por 3, ok? A leitura é essa. Então ela tem 9 elementos, 3 linhas e 3 colunas. Aí, a matriz de identidade ela tem a diagonal principal 1 e o restante dos elementos todos 0. Lembrando, o que é a diagonal principal? É essa que vem da esquerda superior para a direita inferior. Então aqui, 0, 0, 1. Olha lá, diagonal principal, tudo 1 e o restante 0. Falou? Aí tem matriz de identidade de ordem 2 e matriz de identidade de ordem 1. Tudo bem? É até engraçado, porque a matriz de identidade de ordem 1 ela só vai ter um elemento, né? Porque a ordem 1 é uma linha e uma coluna, só tem um elemento. A identidade de ordem 2, ela vai ser basicamente essa aqui, né? Essa aqui sobra 1001, ela é ordem 2. E a de ordem 3 é essa, a de 4, enfim, assim seguiria. Falou? Então só para te dar um exemplo de matriz de identidade, mas só de coisas que podem ter o nome aí para você saber mais ou menos o que é e ter uma ideia.